E a gente tem essa reportagem aqui do Intercept que eu vou ler para vocês, vou ler também a entrevista que o cinegrafista deu para a Folha de São Paulo, mas é o seguinte, vamos então ler juntos essa matéria, que é bastante importante nesse momento de reta final do segundo turno. Estamos numa esperança de que o Haddad vire essas eleições, é muito difícil, porque infelizmente São Paulo tem essa mentalidade ultraconservadora que, como o Bem-vindo falou, é uma questão de classe. O Bem-vindo é um marxista tradicional, é um cara que vê essa questão das desigualdades sociais e a luta de classes em todos os cantos. Eu também enxergo isso como ele, mas tem questões um pouco mais complexas, que justamente leva algumas pessoas da população mais pobre a votar no Tarcísio, que é um candidato das elites. Mas a reportagem do Intercept é essa daqui. Testemunhas afirmam que segurança de Tarcísio de Freitas matou homem desarmado em Paraisópolis. Relatos contrariam a versão narrada em boletim da polícia e do candidato a governador de São Paulo. A reportagem é assinada por várias pessoas, tá, gente? É o Flávio Costa, que é o novo editor-chefe do Intercept Brasil, o Auri Rebelo, que é um colega, inclusive, que frila comigo lá no DCM, Paulo Vitor Ribeiro, Guilherme Maziero e Rafael Moro Martins, que é um editor sênior lá do Intercept. Tiroteio resultou na morte de um homem na favela de Paraisópolis, zona oeste de São Paulo. Tem a foto aqui da Folha Press. 4 testemunhas afirmam policiais à paisana que faziam a segurança do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, mataram a tiros um homem desarmado em Paraisópolis, zona oeste de São Paulo, na semana passada. Elas estavam na rua, na rua em que o caso aconteceu, no último dia 17. Os relatos colhidos pelo Intercept na comunidade desmentem a versão apresentada pelos policiais no boletim de ocorrência registrado no 89º DP, no bairro vizinho do Campo Limpo. Os agentes afirmam que avistaram os criminosos portando armas longas em motos, logo após ouvirem uma rajada de tiros de metralhadora. Tarcísio de Freitas chegou a afirmar que sua equipe e ele foram vítimas de um atentado. Depois negou o que disse, mas reiterou que a situação ocorrida era um recado do crime. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o corpo de Felipe Silva Lima, de 28 anos, caído no chão, com uma perfuração no peito e cercado por policiais militares fardados. Não há sinal de qualquer arma perto dele. O boletim de ocorrência informa ainda que os agentes não entregaram nenhuma arma que estivesse em posse dele à Polícia Civil de São Paulo. Por outro lado, 2 armas de policiais militares que trabalhavam à paisana e estão entre os suspeitos de atirarem o fuzil Imbel 5.56 e uma pistola .40 foram apreendidos. A reconstituição dos fatos abaixo é baseada no relato de 4 testemunhas que terão suas identidades preservadas por questões de segurança. Seus relatos colhidos durante momentos diferentes do dia de hoje não apresentam contradições flagrantes. No último dia 17, uma segunda-feira, Tarcísio esteve na sede de um projeto social que inaugurava um polo universitário em Paraisópolis. Os coordenadores do projeto divulgaram um convite aberto nas redes sociais, mas ficaram surpresos quando souberam na noite anterior que Tarcísio estaria presente. Gente, vou pedir um favor especial aqui para vocês. Obrigado pela audiência que já está se concentrando aqui com a gente. Guilherme Gonçalves de Paiva, o Haddad é muito inteligente, é uma figura que será relevante e no atual cenário político. A rejeição ao Haddad são sequelas de 2018. Manu sofre até hoje com aquela eleição. Vocês que estão curtindo a live, vocês que acham importante, porque, gente, infelizmente, crime na periferia não ganha o espaço que deveria ganhar na imprensa. Então, pinguem superchats, pinguem contribuições. A gente tem uma meta de R$100 de superchats aqui para nossa live. Se a gente pelo menos chegar em 50, ajuda bastante. Vamos seguindo aqui na leitura da notícia. Obrigado, Sandra, mandou aqui para apoiar o canal e incentivar o voto em Haddad. Vamos virar, gente. Vamos ter esperança. Eu tenho esperança, mesmo me preparando também para o pior. A gente tem que estar pronto. Temos que ser realistas também. Infelizmente, a gente vive em São Paulo. Nós que somos governados aqui por São Paulo. São Paulo deu mais de 20 anos de governo ao PSDB, o que é uma tristeza. A gente pode ter agora uma oportunidade de ter um professor da USP, um cara preparado, o melhor ministro da educação da história no comando de São Paulo. Vamos lá.
Os coordenadores do projeto divulgaram um convite aberto nas redes sociais, mas ficaram surpresos quando souberam na noite anterior que Tarcísio estaria presente. Ainda no domingo à noite, um membro da equipe da campanha recebeu a informação que a presença do candidato não era bem-vinda. Ex-oficial do Exército, que abandonou a carreira militar para se tornar servidor público civil, Tarcísio é um ex-ministro do presidente e candidato à reeleição de Jair Bolsonaro. Conhecido por defender grupos de extermínio e que durante essa campanha afirmou numa comunidade do Rio de Janeiro que o ex-presidente Lula fazia uma passeata onde só tinha marginal. Os primeiros membros da equipe de Tarcísio chegaram à sede do projeto social no começo da manhã de segunda para inspecionar o local. Logo depois, policiais militares fardados com armas de grosso calibre começaram a vistoriar os carros estacionados na rua Antônio Manuel Pinto. O ambiente hostil dos PM gerou constrangimento nos convidados do evento e um coordenador do projeto pediu que um membro da equipe de Tarcísio intercedesse. Depois de uma discussão ríspida entre o membro da equipe de Tarcísio e o comandante da guarnição militar, os PMs fardados foram embora e se posicionaram a quilômetros de distância, na entrada da comunidade. No fim da manhã, Tarcísio chegou ao local sob forte escolta de seguranças e assessores. A previsão era que ele permanecesse no local por 10 minutos. Meia hora tinha se passado desde a chegada do candidato, quando Felipe Silva de Lima e outro homem, identificado como Rafael, chegaram de moto a um segurança, que era policial à paisana, postado a 100 metros do prédio, e disseram: a comunidade não quer vocês aqui, vão embora. Após isso, os dois homens ligados ao tráfico de drogas local foram para a esquina da rua. Ouviu-se então uma rajada de tiros distante do evento. As testemunhas afirmam que nenhum disparo foi feito na direção da equipe de Tarcísio de Freitas. Foi então que Felipe e Rafael retornaram na moto para falar com a equipe de segurança e foram recebidos a tiros. Um deles atingiu Felipe no peito, Rafael conseguiu correr e fugiu. Seguranças da equipe de Tarcísio continuaram a atirar. A reportagem encontrou marcas de balas em carros e trailers na direção do local onde Felipe foi atingido, a cerca de 100 metros da sede do projeto social. Aqui as marcas de tiro das fotografias aqui do próprio Intercept. Tiros aí parece que de fuzil. Marcas de tiro em trailers na rua onde aconteceu o tiroteio em Paraisópolis. A foto aí do Flávio Costa, do Intercept Brasil. Criminosos locais que estavam na esquina voltaram armados para tentar resgatar o corpo de Felipe. O tiroteio cessou minutos depois, com a chegada de policiais militares fardados. Ainda de acordo com o relato de testemunhas, o corpo de Felipe foi colocado numa viatura e levado para um posto de gasolina. O carro ficou estacionado no posto por minutos antes de levar Felipe, já morto, ao hospital. O boletim de ocorrência só começou a ser escrito às 17 horas daquele dia, algo incomum para um caso acontecido antes do meio-dia. O habitual, segundo o advogado criminalista ouvido pela reportagem, é um intervalo de 2 horas entre a ocorrência e o registro. Os policiais militares disseram na delegacia que Felipe e Rafael atiraram neles e que logo vieram outros suspeitos que também dispararam. Antes, ainda na versão dos policiais, os dois suspeitos haviam filmado os seguranças de Tarcísio postados na frente do local do evento em que o candidato estava. Com a chegada de reforços, os policiais à paisana da segurança do político passaram a perseguir Felipe e Rafael e um deles matou com um tiro de fuzil. A presença de policiais militares, inclusive a paisana, na segurança dos candidatos não é usual. Na sabatina, a rádio CBN, na segunda-feira, dia 24 de outubro, Fernando Haddad, do PT, que disputa o segundo turno com Tarcísio, afirmou não ter segurança armada feita por policiais. Não tenho policial militar à minha disposição como ele tem, não me foi colocado à disposição. Sou tão candidato quanto ele. Felipe da Silva Lima deixou 3 filhos menores de idade. Só que é importante de frisar, gente, como eu falei para vocês um pouco mais no começo da live, não é que eu estou desesperançoso com o Haddad. Eu estou acreditando muito que vai ter uma virada. E eu não quero perder isso de mente. Mas, infelizmente, se esse crime tivesse acontecido, se esse jovem tivesse sido morto com um fuzil e fosse branco, e fosse no bairro dos Jardins, a candidatura a Tarcísio teria acabado. Ela não acabou ainda, isso é só um constrangimento leve, porque infelizmente esse crime aconteceu em Paraisópolis. Porque esse crime aconteceu
na periferia de São Paulo. Porque, infelizmente, o paulista tem uma relação classista, e aí eu tenho que concordar com o meu amigo Bem-vindo Siqueira, que é um marxista tradicional. Eu gosto muito de marxistas, eu não me considero um marxista, mas eu gosto muito de marxistas. A questão de classe é gritante e a sociedade não é ensinada a ler reportagens como essa do Intercept. É claro, a reportagem do Intercept está muito boa, mas é um relato testemunhal, não tem uma prova, não tem um laudo confirmando todas essas informações que estão sendo relatadas. Mas como são perfis muito diferentes falando a respeito do mesmo fato, e se as versões têm uma certa coincidência, tem algo de muito errado na equipe do Tarcísio, nesses policiais militares irregulares que ele está tendo para fazer campanha. Vamos continuar aqui a leitura da notícia. Olha lá, o agente licenciado da ABIN, Fabrício Cardoso de Paiva, está à esquerda aí do Tarcísio, mandou o cinegrafista apagar imagens do tiroteio. Ele é assessor de Tarcísio de Freitas, que está aqui no centro. O agente da ABIN que mandou apagar as imagens. O Intercept divulgou no dia 26 de outubro que havia um agente licenciado da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, na comitiva de Tarcísio. Fabrício Cardoso de Paiva está licenciado para trabalhar na campanha do bolsonarista. Partiu dele a ordem para que um cinegrafista apagasse as imagens do confronto entre os policiais à paisana e os suspeitos. O áudio em que Paiva dá ordem ao cinegrafista da Jovem Pan, que apoia o grupo político de Bolsonaro, foi tornado público em uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada na terça-feira, dia 25 de outubro. Na gravação é possível ouvir Paiva dizendo ao cinegrafista: você vai ter que apagar. Olha que absurdo. Além de tudo que eu estou contando para vocês, houve censura de imprensa no evento. Em entrevista ao mesmo jornal, publicada no dia seguinte, o cinegrafista da Jovem Pan afirma que reconheceu o agente da ABIN e que a equipe do Tarcísio teria pressionado a emissora pela sua demissão. Também disse que filmou pessoas à paisana atirando, o que corrobora o relato das testemunhas ouvidas pelo Intercept. Quando desceu para gravar o corpo de Felipe, chegou uma pessoa pedindo para que ele não gravasse. Na quarta-feira, o grupo Tortura Nunca Mais enviou à ouvidoria da PM um ofício pedindo para que o caso fosse investigado. Para o grupo, a morte de Felipe Silva de Lima tem fortes indícios de execução. Ao Intercept, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que não realiza a segurança pessoal de candidatos, apenas a segurança pública no local em que ocorrem as agendas conforme a necessidade. Em relação ao tiroteio de Paraisópolis, a instituição afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil estão investigando o caso e que não despreza qualquer informação ou dados que possam contribuir para a elucidação das questões de ordem penal ou administrativa. A ABIN negou em nota que haja participação institucional na campanha de Tarcísio, mas a agência está sob comando do general da reserva Augusto Heleno, um radical de pijamas que comanda o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, GSI. Heleno não tem pudores em colocar a inteligência do Estado brasileiro a serviço dos interesses da família Bolsonaro. Perguntada pelo Intercept, a assessoria de Tarcísio não comentou sobre os relatos das testemunhas. Informações sobre a situação criminosa devem ser apuradas junto à polícia, e é a quem cabe investigar o episódio, disse a assessoria. Questionamos também quem são os policiais à paisana que acompanham a visita do candidato a Paraisópolis. A assessoria afirmou que não detalharia informações sobre a segurança de Tarcísio para preservar a integridade do candidato e de toda a equipe de campanha. Tá muito mal explicado isso aqui. Acorda, São Paulo. Misa Zimmermann, acorda, São Paulo. Exatamente. Não pode votar nesse cara. Não pode votar num candidato que está com uma suspeita de ter um cadáver nas costas, gente. Não pode votar. Vamos seguindo aqui com a leitura. A assessoria também afirmou que Tarcísio foi a Paraisópolis a convite de Wallace Rodrigues, CEO e fundador da Casa Belezinha, e Walter Becker, vice-presidente da Universidade Ítalo-Brasileira. O Intercept apurou, no entanto, que Tarcísio não recebeu convite direto da coordenação da Casa Belezinha. Atualização no dia 27 de outubro, às 10h10. O texto foi atualizado para incluir o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, enviado após a publicação.
Muito importante essa reportagem, é uma reportagem, repito para vocês, testemunhal, não é uma reportagem com documentos, mas isso aqui caiu como bomba no debate, gente. Tanto que o Haddad foi lá e tacou o pau no Tarcísio com razão, porque é um absurdo que isso tenha acontecido e que o candidato que estava na frente no primeiro turno teve esse tipo de comportamento sem nenhum tipo de represália, gente.